Deixa eu acender a luz para ficar mais claro. Joia. Muito bem, pessoal. Então, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas pelo cancelamento da aula na semana passada. A internet estava muito instável aqui e aí foram somando coisas. Eu já estava vendo que na sexta-feira a gente ia ter a Sexta-feira Santa, não ia ter encontro. Então, eu pensei em transferir tudo para segunda. Essa semana teremos encontro normal, segunda, quarta e sexta. A partir da semana que vem, se tudo correr corretamente, a gente já vai ter a intervenção dos professores de fora, tanto o Gustavo Cabral, lá da Federal do Ceará, quanto o Christian Lynch, da Estadual do Rio de Janeiro. E aí, a previsão é que a gente termine esse curso no finzinho de abril, talvez na primeira semana de maio, se houver alguma mudança específica aí. Espero que todos tenham tido uma boa Páscoa, com muita tranquilidade e calma, apesar de uma Páscoa estranha, que a gente tem que ficar longe da família, né? Não pode nem estar aproximado das pessoas que a gente gosta, mas tudo bem. Bom, pessoal, hoje o nosso encontro... antes da gente ir para o encontro, né? Lembrar a todos, obviamente, quem puder contribuir com o Padrim, né? Salvo o Melhor Juízo, podcast está voltando essa semana com um episódio bem bom e bem longo, aí, de 2 horas e pouco, com o professor titular de Direito Econômico da USP, o Gilberto Bercovitch, falando exatamente sobre a relação entre Estado e economia no Brasil, e tendo algumas discussões sobre o atual contexto da crise econômica e social do Brasil. Então, quem tiver a possibilidade de contribuir, padrim.com.br/salvo melhor juízo, e também contribuir com o Hospital de Clínicas da UFPR, lá no site dos Amigos do HC, que ajuda bastante também. Esse que é o maior hospital do Paraná e que está recebendo a maioria dos infectados pelo Covid-19, tá bom? Bom, então vamos lá. A conversa hoje é sobre o Common Law, né? A tradição do Common Law, a sua formação e, sobretudo, a sua história, o seu contexto de estabelecimento. E vamos conversar também brevemente, falar algumas coisas sobre os mitos no entorno do mundo do Common Law. Talvez muitos de vocês estejam levemente habituados com o Common Law, não no seu sentido técnico, nem no seu conhecimento preciso e específico, mas porque já assistiram filmes, né, já assistiram séries de advogados, Suits, né, ou How to Get Away with Murder e tantos outros produtos culturais que se estabelecem no mundo do Common Law, né? O Common Law é uma tradição do pensamento jurídico desenvolvida na Inglaterra. Depois, essa tradição passará, obviamente, para os Estados Unidos e para outras regiões das colônias inglesas, né? Aonde, obviamente, elas serão adaptadas à sua maneira. Então, existirá tendências do Common Law ou versões, assim, digamos, do Common Law também na Austrália, na Nova Zelândia, na Índia, em várias regiões que eram colônias inglesas e acabaram mantendo ou garantindo, digamos assim, a continuidade extra-britânica, digamos assim, dessa tradição do pensamento jurídico, tá bom? Bom, primeiro ponto que eu acho importante a gente ter em mente, que é um ponto de partida que muitos historiadores do direito e muitos teóricos do direito desenvolvem, é a questão da insularidade jurídica e cultural que vai se estabelecer no mundo inglês. Isso não é um mero detalhe, isso não é à toa, isso não é uma mera coincidência. A pequena distância que existe entre a França e a Inglaterra, conhecida pelo Canal da Mancha, onde hoje em dia tem pessoas que atravessam a nado, né? Não recomendo, mas pessoas que atravessam a nado essa distância,
No período medieval, por volta do século X ou do século XI, essa distância era muito maior, né? Não no seu sentido geográfico, mas no seu sentido das dificuldades de superar essa distância, essa diferença, essa passagem entre as ilhas que vão formar o Reino Unido e a Europa continental. Essa distância vai promover, como é compreensível, um processo longo, de longa duração, de separação cultural ou de desenvolvimento de especificidades culturais muito particulares para aquele cenário do mundo inglês. E é justamente isso que vai dar origem, então, a um tema ou uma tradição jurídica que muitos autores vão reputar como profundamente diferente, que é a tradição jurídica do common law. Mas antes de nós entrarmos nela, vamos relembrar alguns detalhes importantes e gerais do que a gente já conversou nos encontros passados. Primeiro ponto, e esse é um ponto fundamental. A Inglaterra era parte do Império Romano. Até o século V depois de Cristo, aquele território que hoje nós reconhecemos como Inglaterra era domínio romano. Ele terminava lá na muralha de Adriano, que dividia a Escócia da Inglaterra. Inclusive, essa muralha de Adriano é a referência cultural para a muralha de gelo que tem lá no Game of Thrones, né, que divide o reino dos, eu nem lembro, os Walkers, né? Nem lembro como era o nome que se dava. É uma referência cultural. Esse espaço territorial das Ilhas Britânicas, então, ela esteve sob o domínio administrativo, militar, político e econômico do Império Romano. E isso fez com que chegasse nessas terras e nessas regiões a própria tradição do direito romano. Muitas dessas tradições acabaram sendo tomadas e internalizadas pelos costumes, assim como aconteceu em muitas regiões da Europa continental, era algo muito comum. Mas com o século V depois de Cristo, quando ocorre então o processo de ruptura do Império Romano, o decaimento do Império Romano e a descomposição daquela grande estrutura, aquele grande formato político jurídico que o Ocidente conheceu, esse período inaugura o que para parte da historiografia inglesa ficou conhecido como a Idade das Trevas, né, The Dark Ages, que iria ali do século V, mais ou menos, depois de Cristo, até o século XI depois de Cristo, com as invasões normandas em 1066, que é quando se considera o início da Inglaterra, digamos assim, o início do formato político, jurídico, social que vai depois entrar no Reino Unido. Claro, vão ter muitas mudanças, o século XVII é especialmente uma ruptura fundamental para a tradição inglesa, mas é muito comum esse processo de sistematização da experiência histórica inglesa entre 1066 como a data que delimita um período antes e um período depois. Falando um pouquinho ainda sobre esse período anterior, a chamada Dark Ages, ou a Era das Trevas, que obviamente é essa expressão que passa depois para o senso comum da historiografia, para se referir à Idade Média. A gente até conversou brevemente sobre isso nos encontros passados. O que nós vamos ter naquelas ilhas é uma junção de muitos povos, de muitas culturas diferentes, como celtas, vikings também, que vão estar invadindo certas regiões, escoceses e tantas outras populações que ocupavam aquele território. E ali, naquele espaço, muitos autores vão falar que do século V, mais ou menos, e sexto, até as invasões normandas, o cristianismo desapareceu na Inglaterra, bem como todo o legado cultural, digamos assim, da Europa continental, o que é uma forçação de barra, né? Nós sabemos que, de fato, a presença cristã diminui radicalmente na Inglaterra, depois da queda do Império Romano e por volta do século VII, VIII, é muito difícil encontrar relatos. Nós sabemos que existiam, na verdade, monastérios cristãos ainda assim na Inglaterra, mas com muito menos força, com muito menos poder do que vai ser o movimento do monasticismo na Europa continental, mas não deixa de ser um exemplo do monasticismo aí na Europa insular, na Europa britânica, né? Além disso, nós vamos ter um estudo
ainda que de forma muito provisória, do direito romano nesses monastérios, assim como acontecia no caso da Europa continental. E vamos ter também, por causa dessa tradição de estudos monásticos ainda na Europa, na Inglaterra, anacronicamente falando, do século VI até o século X, nós vamos ter a formação de as primeiras leis, entre aspas, os primeiros documentos jurídicos escritos referindo-se a costumes daquelas populações, tá? E que vão ser muito utilizadas, inclusive, pelos normandos a partir de 1066. Esses documentos eram escritos em latim, com um formato gramatical, digamos assim, ainda fundamentado no direito romano, o que mostra, portanto, que havia uma certa influência do direito romano naquela área, ao contrário do que tradicionalmente se diz, né, que a grande diferença do common law para o civil law é que o common law seria imune ao direito romano. Isso não é bem verdade, é menor a influência, mas há uma influência, há uma presença do direito do common law. E, além disso tudo, nós vamos ter aí um processo de hibridização cultural, tal como acontece em outras regiões do continente europeu, em que você vai ter uma mescla muito complexa de culturas célticas e culturas vikings, com tradições normandas, tudo encaixado numa gramática do direito romano, feito por padres monásticos, né? Então vejam que essa primeira experiência, digamos assim, da chamada Dark Ages, da Era das Trevas, é uma experiência muito complexa, muito recheada de detalhes, pouco estudada, difícil de se estudar pela falta de documentação, pela falta de fontes escritas, pela falta de conhecimento, até mesmo por parte de muitos historiadores do direito ingleses. Então, é um período que tradicionalmente é deixado de lado para refletir o pensamento jurídico. Mas, enfim, seja como for, é importante ter essa compreensão. Como dizia, é em 1066, não que as datas importem de uma forma tão rígida assim, mas é em 1066 que vão se iniciar as chamadas invasões normandas, em que uma população do norte da França, a atual Normandia, daí o nome, ocupam, junto com vários lordes, né, vários lordes seguidos, vão ocupar e fazer invasões e mais invasões naquelas ilhas e tentar impor, digamos assim, um domínio sobre aqueles territórios que estavam em franca disputa. É a partir, então, dessas chamadas invasões normandas, em 1066, e com as suas devidas guerras, que se começa a formar a experiência inglesa, tanto política quanto jurídica, que vai desembocar na tradição do common law. E qual que é essa diferença e qual que é essa tradição que começa a se afirmar a partir das invasões normandas e o que ela difere das tradições continentais? Bom, muitos historiadores do direito, como o próprio Grossi, Antônio Pado Schioppa, Tamar Herzog e outros que conhecem um pouco da história do common law, eles pontuam um detalhe, uma característica como a central daquilo que inaugura um processo lento e gradual de divergência entre a tradição do civil law para a do common law. E essa primeira ponto de que inicia esse processo de divergência é a precoce centralização do reino inglês frente à Europa continental. O que significou isso? Pessoal, lembrem o seguinte, nós conversamos nos outros encontros sobre o mundo medieval, em que a sociedade medieval era uma sociedade corporativa, ou seja, uma sociedade formada em corpos sociais, em que os indivíduos não contavam, você já nascia como parte de um corpo, sendo parte desse corpo você tinha um direito específico, deveres específicos, obrigações específicas, de tal sorte que, a depender de que corpo você nascia, lhe cabia um ordenamento jurídico específico e não havia um ordenamento jurídico geral para todos os corpos. Existia lá um complexo cultural chamado ius commune, que servia subsidiariamente para resolver problemas entre corpos sociais diferentes, por exemplo, a nobreza com o clero entrava em conflito, o ius commune contribuía com a solução disso de forma intelectual, né?
Mas não havia, como disse, nenhum direito centralizado, geral, que falasse, olha, acima de todos os interesses deve ser aplicado este direito. Isso não acontece na Europa continental, pelo menos longamente, a gente pode falar, a certa medida, até o século XVIII. Né? Claro, você vai ter trancos e barrancos, na França vai acontecer um pouco diferente, na Alemanha isso vai demorar um pouco mais, em Portugal é só a partir do Pombal, mas seja como for, você vai ter aí um processo, uma tradição continental de descentralização jurídica. E essa descentralização jurídica se manifestava também pelas jurisdições. Você poderia ser julgado pela jurisdição eclesiástica, no caso de cometimento, por exemplo, de pecados que seriam muito graves. Você poderia ser julgado pela jurisdição real, ou do lorde a que você está submetido. Você poderia ser submetido à jurisdição da cidade, por exemplo, se você é um cidadão livre de uma cidade-estado, como uma cidade italiana, do século XIV ou do século XV, ou você ainda poderia, sei lá, ser julgado pela corporação de ofício a que você faz parte. A Liga Hanseática tinha tribunais para quem diz que eram mercadores e assim por diante. Ou seja, eram vários tribunais e não havia um sistema de desempate entre esses tribunais. Não havia um tribunal que estava acima deles, que era o tribunal recursal, digamos assim, que resolvia os conflitos ou a superposição entre jurisdições. Muito bem. O passo diferencial que o mundo inglês vai dar à diferença da tradição continental é justamente a de criar, ainda de forma muito lenta, um mecanismo de superação do empate jurisdicional. Ou seja, se antes você tinha vários tribunais concorrentes, com a chegada dos normandos, a invasão da Inglaterra e, sobretudo, com a criação do trono da Inglaterra, da figura do rei da Inglaterra, começa a se desenvolver a ideia lenta de que o rei poderia ser, em algumas situações, o critério de desempate. Quando, por exemplo, lordes e clérigos estavam em desacordo, ou quando cidadãos livres e nobres estavam em desacordo, o rei poderia ser justamente aquela pessoa que resolveria essa situação como uma segunda instância, em alguns casos, ou quando ele era convocado diretamente para solucionar essa situação. Ora, como a invasão da Ilha da Inglaterra exigiu uma ocupação militar muito difícil de ser feita, porque você tinha que cruzar os mares da França para a Inglaterra. O rei da Inglaterra estava, obviamente, muito relacionado com nobres que também foram com ele e que lá viraram duques, condes, barões, etc. E, sobretudo, a partir do rei Eduardo I, que é considerado o rei fundador, não é o primeiro rei da Inglaterra, né? Mas é considerado o que fundou o trono, né? Onde está na catedral em Londres, tem o trono dele, e assim por diante, onde a rainha, onde ocorrem os casamentos reais, e assim por diante. Ali, com a formação dessa figura do rei e seus vários barões, se inicia um processo rápido de centralização do poder na figura do rei da Inglaterra por uma série de motivos. E um desses motivos era um próprio motivo geográfico. Veja só, quando você está num continente territorialmente extenso, se você tem uma oposição ao manda-chuva do momento, ao rei do momento, ao nobre do momento, ao lorde do momento, é muito mais fácil ou muito mais simples você fazer aquilo que se chama de votar com os pés. Você pega as suas coisas, se não concorda com a opinião do seu rei, do seu lorde, você foge, você vai embora. Pega as suas coisas e vai para outro reino, vai para outro canto, né? Migra. Quando você está num espaço insular, quando você está em uma ilha, a sua possibilidade de mobilidade é muito mais difícil, porque você vai migrando, vai migrando, vai migrando, uma hora você chega na praia, né? E aí você não tem mais para onde fugir. Então, geograficamente falando também, é mais fácil você centralizar um poder e um domínio territorial quando você está numa ilha. E como a ocupação da Inglaterra foi uma ocupação militar, era fundamental você ocupar e dominar os territórios fisicamente. Então a Inglaterra foi rapidamente, com exceção da Escócia, que vai ser uma briga um pouco mais lenta, dominada
militarmente pelos ingleses, e assim ficou muito mais fácil você fiscalizar, digamos assim, você controlar os vários espaços territoriais desse reino e forçar um processo de centralização, nesse primeiro momento, militar do reino. Mas tão logo foi concretizada as invasões normandas e a formação do Reino da Inglaterra, essas mesmas pessoas acabaram retomando a tradição medieval do pensamento político, né? Ora, pensem, por exemplo, na própria figura que nós já conversamos, inclusive, né, do John of Salisbury, que é justamente um teólogo medieval inglês desse contexto, que vai desenvolver a ideia de corporação, né, a ideia de mundo corporativo medieval. Né? Então, tão logo é firmada essa tradição do reino inglês, se restabelece as várias jurisdições dos barões, das cidades livres e assim por diante. E as coisas aconteciam como aconteciam exatamente no mundo europeu continental. Por volta do século XI, do século XII, são pouquíssimas as diferenças que nós podemos notar para o que acontecia no continente do que acontecia no mundo inglês. Como é que isso vai começar a mudar? Isso começa a mudar quando surge a figura dos tribunais régios. Você tinha os vários barões, os vários lordes, né, que ocupavam todo aquele território, e a figura do rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra vai criar uma chancelaria, ou seja, um local onde uma espécie de cartório oficial do reino, onde os notários trabalhavam, mas os notários do rei, que tinham um selo real, né, colavam aquele selo nas cartinhas, assim por diante, e junto com essa chancelaria, ele também vai criar uma espécie de tribunal régio para resolver conflitos que eram levados ao rei. E isso era, em alguma medida, uma tradição que também existia, em alguma forma, no mundo continental. O rei era visto como um juiz, vocês se lembram disso. A principal diferença é que, junto com a criação dessa chancelaria e desse tribunal régio, vai se desenvolver um novo mecanismo jurídico que lembra muito o que acontecia na Roma antiga, lá no século I a.C. e I depois de Cristo, na figura dos pretores. Que mecanismo é esse? Um mecanismo em que um indivíduo poderia reivindicar a presença da justiça real em contraposição à justiça local, seja eclesiástica, seja do nobre local. Era uma forma, então, de você tentar alterar a competência de uma questão judicial que você estava levando a cabo na sua cidade ou no canto do reino, no condado a que você estava vinculado. Esse novo mecanismo de puxar a jurisdição real, de tentar trazer a jurisdição real, ficará conhecido como writ, W-R-I-T, que para quem estuda direito constitucional conhece muito bem essa expressão. Writ e remédio também, remédio constitucional, remedies, né? Também é uma palavra que se forma nesse contexto específico do século XII na Inglaterra, durante a formação da chancelaria e dos tribunais régios. Writ, ainda há uma discussão sobre a sua definição mais precisa, né? Alguns livros falam que poderia ser algo como breve, né? Tradução, breve relato, a ideia de ser um breve relato. O que era esse breve relato? Aqui eu vou narrar, digamos assim, um caso para a gente ter uma ideia de como que ele funcionaria. Imagine que você é um mercador numa cidade qualquer, no interior da ilha da Inglaterra. E você está fazendo comércio e tem que pagar os seus impostos, você pagou parte dos seus impostos e aí o nobre local fala que você tem que pagar mais impostos do que aquilo que tinha sido acordado inicialmente. Você é um pouco refém daquele cara naquela situação, porque ele é o
o chefe da cidade, o duque da cidade, o nobre da cidade, é quem opera a justiça civil naquela cidade, é quem julga as disputas internas naquela cidade, no âmbito laico. Você ainda teria o bispo, por exemplo, no âmbito eclesiástico, e você vê que você vai sair mal nessa história, vai ter que pagar 2 vezes o imposto. Era comum nessas situações que você enviasse uma carta para a chancelaria real, narrando a situação, explicando o que havia acontecido e pedindo a intervenção real. A chancelaria observaria somente um dos lados, né? Ou seja, só o seu relato, não havia nesse primeiro momento ainda uma comparação entre as duas versões do fato, né? Ele receberia o seu relato, analisaria se teria cabimento ou não a entrada ou a participação do rei naquela questão. No caso de haver uma necessária presença real naquela questão, a chancelaria escreveria esse writ, em que basicamente narraria o caso, como foi reportado a eles, e falaria como mais ou menos as coisas deveriam acontecer para se chegar a uma correta solução. O writ não dava a resposta do que deveria ser feito, como o sujeito não deve pagar o imposto ou o sujeito deve pagar o imposto. Não. Mas o writ falava, por exemplo, que seria importante escutar tal pessoa, saber se houve o pagamento ou não, provar se houve o pagamento ou não. Ou seja, o writ carregava em si, num primeiro momento, nós poderíamos dizer, uma série de sequências procedimentais para se garantir a paz naquele lugar. E esse garantir a paz era o grande fundamento pelo qual o rei podia invocar a jurisdição. Quando ele falava que um caso estava sério demais e poderia degringolar para a quebra da paz no reino, ele se apresentava como o competente juiz para aquela solução. Além de outras formas que eles inventaram, né? Por exemplo, no comecinho do comecinho, os writs, ou a jurisdição real, só poderia ser reivindicada nos lugares em que o rei estivesse. Então, basicamente, a justiça real só ocorria em Londres. Aí depois falaram que não, que além de onde ele estivesse, poderia ser na beira de estradas e rios, porque todas levariam a Londres. Então, aonde levaria a Londres poderia ser eventualmente considerado um local de jurisdição real. Depois eles falam que todas as praias, porque onde circula a ilha é atribuição real também. Então, tudo que ocorresse nessas regiões também seria jurisdição real. E depois se cria, por exemplo, uma ideia de que aonde o rei estiver, num círculo de 3 quilômetros, aonde ele estivesse, também seria atribuído jurisdição real. Até que depois de um determinado momento se justifica a ideia quase teológica de que o rei é onipresente na Inglaterra para defender a paz e para defender a segurança do reino. Então, em qualquer situação, o rei poderia ser convocado para arbitrar a justiça. Pois bem, a figura desse writ, ou desses writs, é muito, como talvez alguns de vocês já tenham notado, ela lembra um pouco, e isso não é um mero à toa, é uma coisa muito curiosa, a ideia de fórmula pretoriana, como eu mostrei para vocês, como eu falei antes. Era um papel com a chancelaria real, com o símbolo real, que era levado até o condado onde estava tendo a disputa, onde estava tendo a briga. Lá, esse writ era aberto e lido, e aí a pessoa que estava sendo processada, né, poderia pedir para um oficial real que substituísse a jurisdição do nobre local pela jurisdição daquele writ. Em vez de seguir o procedimento que os nobres tradicionalmente utilizam aqui, eu quero, como um verdadeiro inglês, como súdito do reino da Inglaterra, substituir esse procedimento pelo procedimento escrito no writ. Quem levava, normalmente, quem fazia isso, quem organizava esse processo de substituição de um procedimento pelo outro, era o que nós poderíamos chamar o oficial do condado,
que era o representante da coroa em certos lugares distantes no Reino da Inglaterra. E esse oficial do condado era conhecido em inglês pela expressão Shire, que é condado, Reeve, que era uma expressão antiga para oficial, autoridade, né? Shire Reeve. Inclusive, essa palavra, alguns de vocês talvez já tenham notado pelo som, que vai dar origem à expressão xerife, que a gente vê nos filmes de Bang Bang dos Estados Unidos e etc. E não faz e faz sentido, né? O que é o xerife até nesses filmes de western ou de Bang Bang ou coisa e tal? Ele é justamente um sujeito que carrega no peito uma estrela, que significa o quê? A força da união, a autoridade da união, vejam só, no caso dos Estados Unidos. No caso do Shire Reeve inglês, ele tinha o símbolo do rei, né, da coroa, da realeza, e a função dele era o quê? Colocar ali, impor ali, corretamente, a justiça nos casos específicos em que ela estaria sendo deturpada pelos costumes locais. Não é isso que a gente vê em muitos filmes de Bang Bang, inclusive, né? As pessoas iam lá, os xerifes chegam numa vila, né, toda tomada pelo crime, e vão lá e impõem a ordem da União, impõem a lei da União contra aqueles costumes selvagens e locais que estavam ocorrendo ali, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui umas perguntas. A Maísa está perguntando, professor, bom dia, como escreve a palavra que você está falando? RIT, W-R-I-T, RIT, tá? Bom, então com esse processo de aumento do poder jurisdicional do rei, a criação dos tribunais régios e de um mecanismo processual, nós diríamos hoje, em que você poderia pedir ao rei, à chancelaria real, a intervenção por meio de um writ, a resolução de um caso concreto que você tem no seu condado, e aí seria enviado um Shire Reeve, o xerife, ou se utilizaria o que já estava lá, para substituir esse procedimento. Com esse mecanismo é que se inaugura, digamos assim, o primeiro passo para a formação do Common Law. E aqui a gente tem uma série de questões que é importante se ter em mente. Quais são? Pelo menos uma questão fundamental. Como é que nós traduziríamos hoje a expressão common law? Da forma mais rápida e ligeira, a gente fala que common law é direito comum. Ou então, que ius comune, no caso da Europa continental, não seria lá tão diferente do common law. Mas essa é uma tradução um pouco enganadora. Por que ela é um pouco enganadora? Se fosse possível ter uma tradução mais precisa do que é common law, nesse contexto, hoje já mudou as coisas, né? Mas naquele contexto do século XII, XIII, XIV, nós diríamos que common law seria melhor traduzido por direito dos comuns, e não direito comum. Por quê? Porque não era todo mundo que era comum, não era todo mundo que era considerado uma pessoa comum. Se você fosse mulher, você não é exatamente uma pessoa comum. Se você fosse um camponês que tinha uma servidão com relação a um nobre, você também não era comum. Se você era um nobre, vassalo de outro nobre, e sem um juramento direto com a realeza nesse primeiro momento, você também não era um cidadão comum. Quem era um cidadão comum? Era o que nós chamaríamos hoje de cidadão livre. Um sujeito, hoje não, né? Na época, como cidadão livre. Ou seja, um sujeito que mora nas cidades, normalmente um mercador, normalmente um artesão ou um profissional liberal, que não tem nenhuma relação imediata de vassalagem com uma nobreza, mas que é inglês, está no território do Reino da Inglaterra e reconhece e sente-se leal ao rei da Inglaterra. É para esses caras que o common law é criado. Para essas pessoas que eram, digamos assim, não estavam nem presos às amarras e às redes de controle dos nobres locais, dos lordes locais, né? E também não tinham lá uma jurisdição muito clara sobre o que deveria recair sobre os seus
as suas práticas. Então, ali se poderia intervir com a figura de um writ, né? Que, repito, quem mandava o writ, quem fazia o writ era a chancelaria real, você podia eventualmente reivindicar com uma carta, com um pedido, um pledging, etc, etc, mas quem fazia, de fato, esse writ era a chancelaria, que enviava e você podia reivindicar a aplicação do writ pelo um oficial da coroa, tá certo? Vamos ver aqui as perguntas. O Bruno pergunta, o common law seria o embrião do que entendemos hoje por nação? Não sei, Bruno, me parece que não, tá? A nação aí vai ter uma outra compreensão, vai estar mais vinculada o que vai acontecer ali no século XVI e XVII, que aí vai ter a formação da ideia do Englishman, né? Aqui ainda as coisas estão muito tateando ainda, tá? O Stefano pergunta, pode-se dizer que os ingleses se viam mais como súditos do rei que como cristãos, já que podia se chamar o rei contra alguma jurisdição eclesiástica? Talvez, Stefano, eu acho que uma coisa não competia com a outra, porque a figura do rei também era uma figura que representava o cristianismo, né? Ele fazia a justiça material em nome dos valores cristãos. Então, não é que uma coisa era oposta à outra, tá? Mas havia, na verdade, uma complementariedade, o que marca também, nesse primeiro momento, uma disputa, na verdade, entre rei e a igreja, que é uma disputa muito conhecida, né? Que vai degringolar lá no século XV, XVI, XVII, vocês sabem, com a Revolução Inglesa, a criação da Igreja Anglicana, ruptura com o Papa, Henrique VIII e assim por diante, né? Mas nesse primeiro momento a gente tem ainda a figura do rei como imago Christi, né? A ideia do rei como aquele que é o representante de Cristo na Terra. Ele é um ator, digamos assim, que deveria emular a figura de Cristo, inclusive nos julgamentos, né? O Gustavo pergunta, Maísa, a palavra que ele está dizendo é writ, que é comumente traduzido como mandado no inglês jurídico moderno. Isso. Na tradução originária, alguns dizem que teria ser algo como breve, né? Breve relato. Writ seria uma gíria para breve relato, né? Writ of mandamus, né? O Paulo Carlos pergunta, em Game of Thrones, quem vivia após a muralha que citou era chamado de livres. Agora faz sentido. Olha aí, Paulo. Mas ainda existiam os livres dentro das cidades, né? Aliás, vocês sabem que o Game of Thrones, apesar de ser uma série fantástica, né, cheia de dragões e coisa e tal, a gente sabe que o George R. R. Martin é um grande conhecedor da história inglesa e ele faz muitos paralelos com a Guerra das Duas Rosas, enfim. Isso não, vocês sabem talvez até melhor do que eu. Muito bem. Ora, uma coisa fica muito óbvia a partir disso tudo que eu estou narrando para vocês. Que coisa? Que os lordes, os barões, né, os condes das várias regiões do Reino da Inglaterra não gostavam nem um pouco dessa intromissão do rei nos seus assuntos. Isso gerava, evidentemente, uma série de conflitos e de brigas entre a figura do poder real e os vários rincões dos baronatos que eram controlados por essas pessoas. Essas disputas por jurisdição, por determinar qual é o correto writ e também por determinar quem deve ser o juiz da causa, no caso do Shire Reeve, e não mais o nobre, essas lutas por competência vão degringolar em algumas situações para revoltas. Revoltas lideradas pelos nobres e não pela população que estava sendo oprimida pelo rei no primeiro momento. Esse é o contexto em que vai surgir, em 1215, o famosíssimo documento e hiper overrated, né, super valorizado documento, porque ele não é tão importante assim, a gente vai falar disso, que é o documento da Magna Carta, né? A Magna Carta, que eu já li absurdos sobre ela, né? Que seria o primeiro documento de direitos humanos da história, ou que seria o primeiro documento liberal da história, ou que seria a primeira constituição da história. Enfim, adoram criar todo um mundaréu mágico e ilusório para falar sobre a figura da Magna Carta.
o que nós temos que entender sobre a figura da Magna Carta e o que ela se enquadra nesse contexto que a gente está conversando agora? Em 1215, a Inglaterra vai ter um rei específico, muito conhecido na história por causa da Magna Carta, que é o rei João Sem Terra. Ora, o rei não deixava de ser um nobre, como outros quaisquer, como barões, né, como lordes. A diferença é que ele tinha todos esses outros nobres como seus vassalos, como juramento de aliança. Mas ele também era um nobre. E o que era um nobre? Um nobre era alguém que tinha terras, portanto, podia, com os seus servos, se alimentar, fazer excedentes, gerar mercado. Além de terras, ele tinha exércitos sobre o seu comando e podia, em algumas situações, impor à força as suas vontades. E além de rei, a figura do rei podia, isso mudava de tempo para tempo, região para região, mas o rei normalmente poderia, por ano, reivindicar o exército dos seus vassalos por 1 a 2 meses, para fazer campanhas, por exemplo, cruzadas e tantas outras campanhas ocidentais internas, guerras civis com a França e assim por diante. Mas o rei não mandava, não era dono dos exércitos dos outros nobres. Os outros nobres tinham seus exércitos, as suas milícias, nós poderíamos dizer, porque não havia uma ideia de exército nacional ainda, né? E aí era comum que, pelo sistema de vassalagem, esses nobres se ajuntassem ao rei e fossem para a batalha. Pois bem, o João Sem Terra tem esse nome não à toa. Ele não tinha terra, o que significava dizer que ele não tinha como se sustentar, ele não tinha excedente produtivo, ele não tinha dinheiro especificamente, ele não tinha exércitos e ele era um cara que estava no poder, né, que era rei da Inglaterra, muito mais pela sua condição de nascença, pela sua condição específica daquele momento concreto, do que por uma mágica que ele teria conseguido pela força que ele trona. Então, quando os vários nobres do mundo inglês, daquele contexto do século XII, XIII, olham para o rei João Sem Terra como um rei fraco, sem poder, sem condições de impor a sua vontade, esses vários nobres se juntam e, ao se juntar, eles dão uma de, como eu gosto de brincar, eles dão uma de Edward Cunhas da época. Ou seja, eles pegam esse rei, isolam esse rei e impõem a ele um poder das oligarquias contra o centro. Falando, ó, a partir de agora, senhor rei, você só vai conceder writs que nós autorizarmos e você só vai poder mandar shire reeves, esses oficiais, esses juízes reais, digamos assim, que nós autorizarmos. Sem a autorização expressa dos representantes dos comuns e dos representantes dos lordes, não haverá a possibilidade de nós aceitarmos a sua jurisdição. Isso é o que gera a Magna Carta. A Magna Carta, portanto, não é uma revolução em prol da liberdade contra o autoritarismo real. Na verdade, foi um momento de fraqueza do trono da Inglaterra, em que as oligarquias se uniram para diminuir ainda mais o poder do representante do governo central. Por isso que eu gosto de brincar que é o Edward Cunha, porque a gente conhece muito bem essa história e esse contexto do que aconteceu com o João Sem Terra, que faz muito bem, às vezes, da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Pois bem, com a formação da Magna Carta e esse documento de 1215, pouco tempo depois, o rei João Sem Terra sai do poder e entram outros reis. Henrique II, Henrique III, não lembro agora a sequência dos reis da Inglaterra, também isso não é relevante. Eles vão, no primeiro momento, dialogar com esses lordes, vão reduzir, de fato, vão permitir o diálogo e a troca de acordos para ver se vão emitir novos writs ou não, vão reduzir a quantidade de writs, vão proibir a criação de novos writs. Isso vai ficar num ida e volta, ida e volta, ida e volta, até que depois de determinado momento o rei da Inglaterra retoma o seu poder militar e impõe novamente a mesma situação que acontecia antes. E a Magna Carta, assim, meus amigos, fica esquecido, um documento escondido dentro da Torre de Londres,
esquecido até o século XVII, quando um importante político inglês, intelectual e jurista inglês chamado Sir Edward Coke vai recuperar essa carta, esse documento, e vai falar, olha, é neste documento que está a origem do parlamento inglês e da ideia do King in Parliament, ou seja, a ideia de que o rei reina, mas não governa. A ideia de que o rei, ele pode, em algumas situações, ele representa a unificação dos nobres, ele pode propor coisas, mas essas coisas devem ser acatadas pelos vários nobres, os lords, e pelos vários comuns, né? Por isso que o parlamento inglês é dividido ali em a Casa dos Comuns e a Casa dos Lordes, né? Isso é, obviamente, uma versão exagerada. O parlamento não era uma entidade corrente na Inglaterra até a Revolução Inglesa, nos séculos XVII, né? Basicamente porque o parlamento ele era reunido de forma, assim como acontecia na França, as chamadas cortes, né? Eram reunidas de tanto em tanto tempo quando o rei convocava. E normalmente quando ele convocava é porque vinha merda, né? Porque era pedir dinheiro, aumentar impostos, ir para a guerra, nunca era boa coisa. E mais ou menos isso ocorre também com a figura do parlamento inglês. O parlamento se torna efetivamente ativo, produtivo, etc., etc., a partir somente da Revolução Inglesa. E a gente vai voltar a falar disso mais adiante, tá? Pois bem, seja como for, o debate político local e o contexto do uso desses writs vai fazer com que eles comecem a deixar de ser documentos, pedidos reais para mudança de competência jurisdicional, vinculados a casos concretos, para se transformar aos poucos em uma espécie de fórmula genérica e abstrata para todos os casos, para quaisquer casos. Repito, muito parecido com o que acontecia com a figura do pretor no mundo romano. No comecinho, os pretores faziam aquelas fórmulas para resolver o caso do Caio Cutício, para usar dois nomes famosos no mundo romano, né? E os writs, que inicialmente eram utilizados para resolver o problema do Edward Coenry, agora começam a ser também substituídos, a figura das pessoas em si, do caso concreto, para se transformar em fórmulas cada vez mais generalizantes de como resolver questões, sejam comerciais, sejam envolvendo herança, sejam envolvendo disputas tributárias, sejam envolvendo questões contratuais e assim por diante. Esse processo de abstrativização dos REITs vai fazer com que as pessoas, os comerciantes, sobretudo, que eram pessoas muito interessadas em utilizar esses mecanismos, comecem a estudar os REITs antigos, que estavam guardados na Torre de Londres. Você fazia um REIT, esse REIT ficava com uma cópia na Torre de Londres e a outra ia para o condado para fazer a solução que era precisa. Esses REITs antigos começam a ser estudados por comerciantes que eram formados, ou contratados por esses comerciantes, que eram formados nas universidades, como Oxford, por exemplo, mas no curso de artes liberais, que a gente já estudou, eram alfabetizados, ou seja, conheciam aritmética, conheciam gramática, lógica, retórica. Eles começam a estudar esses vários REITs para ter, digamos assim, um mapa mental do que fazer, quais ações fazer, que medidas realizar caso ocorram conflitos com os nobres locais. É por isso que, para muitos, e esse é um ponto fundamental, pessoal, a grande inovação do Common Law e a grande contribuição do Common Law no contexto dos séculos XII, XIII, XIV é estabelecer um germen, mas uma reflexão teórica e cada vez mais crescente e relevante sobre o que nós poderíamos chamar de direito processual. Enquanto o processo civil, especificamente, vai se transformar em uma ciência autônoma, reflexiva, que se estuda nas faculdades, etc. Só lá no século XIX,
E que o processo penal, por sua vez, no mundo continental, vai estar muito vinculado à Inquisição e ao procedimento inquisitorial desenvolvido tanto no mundo eclesiástico, quanto nas jurisdições reais, régias, quanto na própria Inquisição em si, pensando então na figura do juiz como uma pessoa que descobre as provas, que vai atrás da verdade, que escuta as testemunhas e emite um juízo, uma resposta definitiva, o mundo inglês vai desenvolver um outro caminho. Vai desenvolver uma reflexão sobre procedimentos, sobre writs, sobre o que fazer em caso aconteça alguma coisa, e quais são os remédios para resolver certos conflitos. E o juiz, nesse mundo, ele não seria mais alguém que sentenciaria. O juiz não seria mais alguém que daria uma resposta correta de justiça ou de direito para um caso concreto. A função do juiz seria alguém que supervisionaria a aplicação dos writs e que os mecanismos de ouvir a outra parte, produzir as provas e assim por diante, estaria sendo respeitada. E quem que julgaria? E aqui vem uma das grandes sacadas dos ingleses, que existia também na Europa continental, mas não no tamanho que vai ganhar na Inglaterra. Quem julgava na Inglaterra era, sobretudo, a partir desses writs, dessas estruturas, o júri, ou seja, os comuns, ou, no caso da jurisdição da nobreza, outros nobres. O juiz não seria mais aquela pessoa que refletiria e desenvolveria, nesse primeiro momento, uma resposta de justiça. Ele estaria mais interessado em saber se aquilo que nós chamamos hoje de devido processo legal substantivo estava sendo respeitado ou não. Então, a ideia do due process of law, né, que é uma ideia absolutamente importante para a tradição do direito ocidental, ela é gestada lentamente e com muita relevância no mundo do common law, tá certo? Outra questão importante. Os ingleses, eles estão muito próximos dos romanos, não só pela figura das fórmulas, mas também pela figura dos remédios jurídicos. Como assim? Para os ingleses, direito não é uma ciência, até hoje não é uma ciência, né? Com exceção ali do pessoal da jurisprudence, que tenta refletir um pouco sobre isso, mas mesmo eles eu acho que não acreditam que é uma ciência com C maiúsculo, né? Não era um conhecimento, portanto, que deveria partir da interpretação da natureza, da interpretação da obra, da extração dos direitos naturais e da reafirmação da justiça no caso concreto pelos juízes. Não. Dentro dessa concepção inglesa, o direito está muito mais próximo do que nós poderíamos chamar meio que da arte da negociação. O direito ele é fruto ou ele é fundamentado nas possibilidades de ação e não num cardápio de garantias prévias e de direitos prévios, mas uma possibilidade de ação. A ideia, basicamente, que está aqui na cabeça é de que para cada writ provém um direito, um right. Para cada remédio existe um direito. O direito não é filho, portanto, das coisas, da natureza, dos costumes apenas, ele até tem referência a isso, relação com isso, mas ele se materializa e ele se transforma em algo instrumental que você pode utilizar e cotidianamente aplicar quando você tem meios de ação para tal. Não adianta eu ficar falando, por exemplo, em direito à liberdade como um direito abstrato ou como um direito teórico, de acordo com a natureza das coisas em São Tomás de Aquino, pensariam os ingleses, se eu não tenho um mecanismo de exercer a liberdade. O que importa são os mecanismos. E o direito nada mais é, the common law, nada mais é do que a existência desses mecanismos. Então, o direito inglês, ele se diferencia um pouco da tradição continental também, pela sua eminência prática. Não que o nosso direito continental não seja muito prático, mas tem uma grande dimensão teórica para fundamentar a prática.
enquanto na compreensão inglesa a prática é muito mais importante que a teoria. Por isso que eu vou cometer aqui uma indiscrição, e eu peço que meus amigos não fiquem bravos comigo, mas, verdade seja dita, o common law é muito menos sofisticado que o civil law enquanto uma reflexão teórica, né? Eu conversava com um amigo meu, que já participou do Salvo Melhor Juízo várias vezes, vocês que ouvem conhecem, o Guilherme Lucchesi, e até a gente já falou disso em um programa, mas o direito criminal inglês e americano, por exemplo, é de uma pobreza teórica absurda. Parece um direito rudimentar, que não sabe diferenciar direito culpa consciente, de dolo eventual, não que a gente saiba muito bem, né, mas a gente teoriza sobre isso, não sabem refletir sobre questões mais complexas envolvendo detalhes específicos da ideia de culpa, dolo, etc., porque é um direito muito mais pensado para a prática e não para a organização intelectual do mundo como era no direito continental. Isso fica especialmente evidente quando nós lembramos que as faculdades de direito no mundo inglês não eram exatamente faculdades como nós conhecemos no mundo continental. Existiam, eventualmente, faculdades de direito, ou aquela figura do doutor em direito na Inglaterra? Existiam. Mas eles eram muito mais entendidos como filósofos que estudavam o documento do Corpus Juris, e não exatamente como juristas, né? Muito mais como teóricos, filósofos, né? Philosophy of Law, Jurisprudence, etc. Agora, o advogado, o attorney, o barrister, o lawyer, né? O barrister é o cara que vai para que entra nos tribunais e participa, por exemplo, aquilo que a gente vê em filme, dos caras falando para o juiz, né? Protesto, tal. Esse é o barrister, ou a figura do attorney, que é o cara que, digamos, é o conselheiro, né? O consultor para os clientes, né? Essas figuras são eminentemente profissionais, elas não estudavam em faculdades. Elas estudavam nas Inns of Court, alguns vão falar, né? Essas Inns, tinha Inns of Court ou as Inns of Chancery também. Essas Inns, que eram, na verdade, escolas técnicas feitas pelos mercadores, pelas cidades, por determinados nobres, eram escolas em que você aprendia muito mais do que o texto do Corpus Juris Civilis, que você basicamente não estudava diretamente nessas INs, você aprendia quais eram os writs que já tinham ocorrido, quais eram os vários writs que estavam na Torre de Londres, por isso que alguns vão falar mais adiante em precedente, mas isso é lá para frente, né? E especialmente a ideia de que um bom jurista no mundo inglês é um bom negociador. É o cara que sabe e identifica quais são as possibilidades de ação que eu tenho, quais são os atos que eu posso tomar para me defender e, em vez de tomar necessariamente esses atos, por vezes evitar o conflito, negociando, resolvendo de formas extrajudiciais, resolvendo de formas negociadas, pagas e assim por diante. Ou seja, uma compreensão da própria função do jurista muito diferente, do jurista nesse sentido prático, muito diferente do que se pensava, por exemplo, de um jurista continental como Bartolo de Sasso-Ferrato, que poderia atuar como conselheiro em casos concretos, na figura dos concilia que a gente falou, mas que, além disso, era alguém que estava, na verdade, tentando entender o manual de instruções do funcionamento da justiça na Terra, né? Essa era a sua grande função intelectual, que, para os ingleses, isso é coisa de filósofo e não coisa de jurista, né? Muito bem. Vamos ver aqui. O Eduardo pergunta como era o nome desse lord. Acho que é o Edward Coke que eu estava falando, né? É o Sir Edward Coke. Esse é o cara que vai, digamos, revolucionar o common law e vai transformar o common law em uma estrutura de pensamento política também, com a figura do parlamento, mas isso aí já é dentro do contexto da Revolução Inglesa, tá? Muito bem. Por volta do século XIV, a gente vai ter uma situação que é os
altos e baixos da história inglesa de disputas internas entre lords e reis. E aí os próprios reis ingleses vão falar assim, então tá bom, a gente não vai mais emitir writs. Não vamos mais fazer writs. A partir de agora, os que têm continuam valendo. Se você tiver um problema, você pode procurar um writ que já ocorreu no passado e reivindicar a aplicação desse remédio para o seu conflito, para a sua situação. Isso vai continuar existindo. Mas nós não vamos criar novos writs. Nós abrimos mão, enquanto reis, de fazê-lo. Mas, em compensação, eles vão criar, dentro da chancelaria real, da Chancery, a figura da equity. A equity é um sistema jurídico real que servia para casos excepcionais, não era para todos os casos, sempre casualista, ou seja, não poderia formar, em tese, regras gerais, apenas casos concretos, específicos, envolvendo questões comerciais, envolvendo questões de guarda ou questões que exigissem o que se falava na época, que era o descarregamento da consciência real. Né? Ou seja, em algumas situações, o rei não pode ficar em silêncio, porque isso resultaria em pecado, isso resultaria em prevaricação, nós diríamos hoje, que era uma forma de deixar com que o pecado ou que o erro, que a coisa errada ocorresse sem nada de resposta efetiva do rei. Então, a equity servia para essas situações excepcionais em que os writs antigos não davam solução. Essa equity era produzida pelos oficiais da chancelaria, que recebiam as cartas pedindo as soluções jurídicas, e essas equities versaram sobre muitas e muitas questões sobre direito comercial, que depois vão, digamos, fundamentar boa parte do processo de expansão marítima inglesa. Né? Isso é especialmente relevante. Além disso, eu queria reafirmar mais uma vez uma outra questão, que é a grande sacada do common law vai ser a valorização de algo que também existia no mundo continental, mas que aqui vai ganhar o núcleo do debate. A ideia, junto com as equities, de que as decisões judiciais devem ser sempre tomadas por júri. O júri, que era composto inicialmente por 12 pessoas, 12 homens, livres, sempre tinham que ser livres, e que eles seriam verdadeiramente as pessoas como o iudex romano, que detinha o conhecimento do common law, não enquanto procedimento e não enquanto um mecanismo de quem deve ser ouvido, quais provas devem ser feitas, que é o writ, mas enquanto os costumes dos homens comuns ingleses. Então, com o aumento do poder do júri, que é algo que a gente vê até hoje em filmes ingleses ou em filmes americanos, né? Núcleo, centralidade que o júri tem nesses lugares, nessas experiências jurídicas, né? Com essa formação específica do júri, a Inglaterra, o common law, vai também afirmar uma ideia de que o direito é uma sabedoria popular e o direito é povo. O direito tem relação com o povo, tem relação com os costumes sempre, e não que ele é uma técnica decisória específica. A função do juiz, repito, é apenas de ser um overseer, como eles falam, né? Supervisor da disputa. Alguém que apenas garante o due process of law e concede writs quando eles são obviamente exigidos, tais como um importante writ que era utilizado na Inglaterra do common law para trazer as pessoas para depor frente ao oficial do rei. Como era o nome desse writ? Habeas corpus, né? Ou seja, liberte o corpo, mas sobretudo de traga o corpo. Traga essa pessoa até aqui para falar frente ao oficial
real. Depois esse habeas corpus vai se transformar também em um mecanismo, vai ser compreendido como um mecanismo de libertação contra prisões injustas ou que não respeitaram os writs processuais ou os writs procedimentais, né? Então, essa dimensão específica é especialmente relevante para a formação do pensamento jurídico inglês. Tá certo? Pessoal, dúvidas, perguntas? Vamos ver. Rafael, a figura do jurista prático inglês se assemelha à do pretor? Eu não sei se a do jurista prático inglês se assemelha ao pretor, mas quem se assemelhava muito ao pretor, Rafael, era a Chancery, né? A chancelaria que fazia as fórmulas na figura dos writs. Eles pareciam bastante. Os juristas práticos, em alguns contextos, poderia semelhar ao pretor, outras se assemelhariam mais aos conciliadores, né, da Europa continental, né? E outras eles eram mercadores, negociadores, na verdade. Tá? O Gabriel Lenk fala que vem os corpos, exatamente, né? A figura habeas corpus, liberte o corpo, que vem o corpo, que traga o corpo, ou seja, que traga a pessoa para falar. Isso daí depois esse writ vai sendo transmudado na história, entre tantos outros, né? Para garantir a ideia de que uma prisão injusta não pode ser permitida frente ao rei, né? Por isso que é um remédio constitucional que, em tese, você pode escrever de qualquer jeito, impetrar para qualquer autoridade, né? Não existe um mecanismo muito preciso, né? O Stefano Lima pergunta, existia uma segunda intenção para essa ideia de que o direito era do povo? Stefano, eu não sei o que se quer dizer com uma segunda intenção, se é uma ideia conspiratória ou algo do tipo, né? Eu acho que não necessariamente uma segunda intenção, né? Ou um discurso populista, me parece não, porque seria um pouco anacrônico, né? Mas eu acho que o que denota essa ideia de que o direito é filho do povo, mais do que de um saber, é essa condição de que o direito não pode ser encarado enquanto uma ciência, um saber específico dos sábios, mas o direito, na verdade, está muito mais preso a uma expressão que será muito importante para a tradição tanto americana quanto inglesa, que é a do senso comum, a ideia de common sense, né? Ou homem médio, que é outra expressão muito forte no mundo do common law, né? O que um homem médio faria nessa situação? Um homem comum, um homem razoável. Essa é outra expressão, né, que se usa muito na tradição inglesa. Que são expressões, portanto, abertas, mecanismos de preenchimento de conteúdo muito mais presos ou vinculados a uma ideia cultural popular, né? Essa lógica jurídica é o que vai marcar, em grande medida, a separação do common law do civil law. Agora, tome muito cuidado. Se fosse possível voltar no tempo e olhar o que rola na Inglaterra nos séculos 13, 12, 13, 14, você não veria uma ruptura muito forte entre o que estava sendo feito lá e o que se fazia em várias outras regiões da Europa continental, como, por exemplo, algumas unidades políticas do Sacro Império Romano Germânico ou algumas cidades italianas. Você não veria lá uma ruptura muito grande. A ruptura vem, sobretudo, com a centralidade do parlamento e a Revolução Inglesa nos séculos, com todo o procedimento político que vai ocorrer na Inglaterra no século XVI e XVII. Ali é que, para muitos autores, surge o common law como uma refundação do common law, por causa do Edward Coke, que vai pegar a Magna Carta, depois vai ter o Bill of Rights, que vai ser fruto desse mesmo contexto, e aí vai se falar, não, este é o verdadeiro direito comum, the common law, e não mais aí o direito dos comuns, né? Mas o direito de todos aqueles que são ingleses, né? Vai ser muito importante a figura do common law também, voltando a uma pergunta que foi feita aqui em cima pelo Bruno, se isso teria alguma relação com a ideia de nação, é que o common law vai ser um dos primeiros sistemas jurídicos também a vincular uma ideia de território à condição de súdito direto, né? Por exemplo, vai ter um grande debate jurídico no século XIII para o século XIV
sobre a figura dos escoceses, porque quando o rei da Inglaterra, que assume, eu não lembro qual que era um rei escocês, a pergunta que se fica é, mas os escoceses que também são súditos daquele rei, eles são ingleses? Sendo ingleses, eles podem reivindicar os writs e o common law? E isso vai ser um grande debate e vai ser discutido na Chancery e nas courts, nas Royal Courts, e vai se aceitar que sim, que os escoceses são ingleses sendo escoceses, né? Uma ficção jurídica, mas que para aqueles casos concretos envolvendo herança, tá, poderia se encarar um escocês como um inglês, porque ele tem uma relação com o rei e porque agora o rei também é detentor do poder real naquele território onde ele está, a Escócia. Então, tudo isso é o grande Reino Unido. Né? Isso vai ser especialmente relevante aí nos séculos 13 e 14. Tá? Daniele pergunta, no geral, a aplicação dos writs poderia variar de acordo com a força do rei? Sim. No exemplo do João Sem Terra, era possível os nobres se negarem a aplicar os writs por estarem diante de um rei fraco? Eu acho que é exatamente isso que acontecia, viu, Daniele? Claro, a justiça e a efetivação da justiça, como diz até o próprio Santo Agostinho, né, está sempre vinculada a uma ideia de força, né? Justiça que não vem é injustiça, né? Justiça que é teoricamente linda, mas não se efetiva é injustiça, né? Ou seja, há uma conexão entre direito e força, direito e violência. O próprio Derrida vai ter um texto magnífico sobre isso, né? A força de lei, né? Que ele vai refletir vários pontos disso. E a gente pode falar que sim, os writs eles eram utilizados ou não, perdiam a sua eficácia ou não, eram manipulados ou não, a depender do contexto das relações entre os vários nobres e a figura real. Reis mais fortes concediam mais writs, tinham mais poder de fazer valer as suas vontades. Reis mais fracos se ferravam, como é o caso do João Sem Terra. Tá? O Igor pergunta, qual o momento em que se deu a separação mais drástica entre o common law e o direito da Europa continental? Igor, a mais drástica, a gente pode falar que é um processo, né? O primeiro processo poderia ser a centralização precoce no reino da Inglaterra e a criação dos tribunais régios. Depois seria a criação do sistema de writs, né, que substituiria a lógica do direito romano, ou coisa e tal, por um direito cada vez mais processual, um direito mais prático, baseado na ideia de remédios e writs. Isso seria uma segunda característica. Outros vão falar que é com a equity, essa ideia dos direitos da chancelaria para casos específicos. Ali estaria a origem da ideia de precedentes, ou também da ideia de um novo mecanismo jurídico, mas nenhum desses três exemplos marca uma ruptura drástica, mas, de fato, mudanças de percurso, alterações de percurso gradual, separações leves, e a ruptura mesmo vem lá no século XVII com a Revolução Inglesa. Tá? E a figura do Edward Coke e outros juristas ingleses daquele contexto. Ali a gente vê uma mudança que você fala, não, agora o common law, ele de fato tomou um caminho bem diferente do que o civil law. Tá? Eu diria que essa é a principal marca. Bom, pessoal, hoje a aula é um pouco mais curta, porque é só apresentar essa discussão mais geral sobre o common law. Então, eu queria apresentar para vocês as sugestões de leitura. E se vocês tiverem mais perguntas, façam as perguntas aí no chat, que depois de eu apresentar a bibliografia, eu leio e a gente conversa. Bom, a primeira indicação que eu tenho para vocês é essa aqui. É um texto da EdPro, é um texto clássico do Thomas Hobbes, chamado Diálogo entre um Filósofo e um Jurista. Acabou de chegar a minha cópia, na verdade, eu não consegui terminar de ler ele inteiro, mas eu já conheço um pouco da lógica desse texto, em que o ponto principal de se entender desse diálogo é ver justamente as diferenças de compreensões que o common law começa a produzir aqui pela caneta, né, do Hobbes, apenas com alguém que está relatando o que ele já via acontecer, que era uma pessoa muito próxima da tradição inglesa do pensamento jurídico, a ruptura que ele vai ter entre filósofo e jurista, ou as divergências de olhar para os objetos. Essa é uma ruptura que você não vai encontrar claramente no mundo continental, pelo menos até Kant. Não havia lá uma diferença muito clara entre jurista e filósofo. Né? René Descartes era jurista e matemático e filósofo. Leibniz era matemático, mas também era jurista.
né? E tantos outros que a gente conhece. O próprio Hobbes, em alguma medida, né? Era filósofo, mas era matemático e era jurista. Todos eles atuavam em vários campos. Na Inglaterra, você vai ter ali, a partir do século XVI, esse processo, por causa das Inns of Court e tantos outros, uma separação, ainda que lenta, né, e marcada, das diferenças entre juristas e filósofos. Tá? Vale a pena dar uma olhadinha aqui nesse diálogo entre um filósofo e um jurista do Thomas Hobbes. Além disso, eu tenho mais uma indicação aqui que eu vou pegar, só um segundo. Um bom manual de história do direito, que tem um capítulo interessante sobre a formação do Common Law, é esse aqui, ó. História do Direito na Europa, da Idade Média à Idade Contemporânea, do Antônio Pádua Schioppa, tá? Vale a pena dar uma olhadinha também. Tem um capítulo que explica de uma forma resumida a formação do direito na tradição inglesa. Além desses dois, aí eu tenho dois textos em inglês, tá? Esses são um pouquinho mais difíceis de encontrar, mas eu ouvi dizer que se procurar bem procuradinho, você acha. O primeiro é o Law and Revolution, eu já indiquei para vocês, do Harold Berman, só que eu indiquei o primeiro volume. Esse aqui é o segundo volume, que fala sobre a Reforma Protestante, e dentro da Reforma Protestante ele fala do anglicanismo e a formação do Common Law a partir do século XVI e XVII, como nós vamos conversar um pouquinho mais adiante, mas aqui é um belo texto para entender a estrutura do pensamento do Common Law. Tá? E, por fim, esse outro belo manual, que eu estou usando bastante até para esse curso, que é o manual da Tamara Herzog, a professora de História do Direito de Harvard, A Short History of European Law, The Last 2.5 Millennia. Tá? Saiu pela Harvard Press. É um livro bem resumido, bem escrito, e que tem 3 capítulos sobre a história do Common Law. Uma sobre a formação, outro sobre a reinvenção no século XVII e outro sobre as tentativas de codificação e modernização do Common Law lá no século XIX. Tá bom? Vale a pena dar uma olhada nesse sentido. Vamos ver aqui as perguntas. Rafael, Kant bebe diretamente de Hume, que é um dos pilares do pensamento político de inglês. A própria distinção entre ser e dever ser vem de Hume. É verdade, Rafael, tem até The Hume's Puzzle, né, como vão falar, ou a ideia da lei de Hume, né? Não dá para tirar um dever ser de um ser, né? Um ought de um be, como vão falar em inglês. O José Hawari pergunta, prof, os REITs não estabeleciam direitos materiais? Como se refletiu para chegar em um do processual a partir de soluções de casos, em um direito processual a partir da solução de casos concretos? José, os REITs tinham direitos materiais, só que como que eram esses direitos materiais? Sobretudo na lógica daquilo que se chama de devido processo legal substantivo. Ou seja, direito ao contraditório é um direito material, mas é um direito material processual substantivo. Então, nesse sentido, você vai ter um conjunto de direitos, de garantias, nós diríamos, né? Os REITs contribuem, então, para a formação de uma série de garantias processuais, jurisdicionais, do seu uso nos tribunais, né? Especialmente nesse contexto de direitos que nós podemos dizer subjetivos, apesar de não estarem muito claros nesse momento por essa expressão, aí nós vamos identificar na figura dos REITs. Tá? O Gustavo fala, talvez seja melhor assunto para outra aula, mas esses institutos do Common Law que a gente reconhece no nosso direito, jurados, os mandados, de certa forma, foram importados do direito inglês ou foram criação independente, convergente? Em geral, há historicamente um intercâmbio de ideias entre as duas tradições? Sim, Gustavo, é uma bela pergunta, não é para outra aula, não. Vamos lá. Depende do que você está falando, depende de qual instituto você está falando. Por exemplo, um dos caras que mais vai trazer reflexões sobre o Common Law para o Brasil será o Rui Barbosa. Né? O Rui Barbosa, que era um anglófono,
ele vai trazer... Ele estava muito preocupado pela ideia de writs, ou seja, de ações. O que importa são os procedimentos mais do que a forma, né? Mas mais a possibilidade de você agir do que as axios, do que o rigor analítico dos institutos jurídicos. Por isso que a doutrina do habeas corpus na Primeira República vai ser uma doutrina tão disputada, tão discutida no mundo brasileiro, porque ela vai ser digamos assim, um olhar common law-lizado e abrasileirado da ideia do habeas corpus, que já existia no Brasil no Código Criminal do Império, e foi ampliado para servir para qualquer coisa, aspas, né? Qualquer coisa. Eles faziam, às vezes, do mandado de segurança na Primeira República. E essa ideia de você poder transmutar, você usa um habeas corpus para atingir outro evento, é uma característica bem desse uso, digamos, mercadológico, negociado, esse uso diferenciado, nós podemos dizer, da tradição do common law. Tá? Outro exemplo é o júri. O júri, Gustavo, aí, vou até perguntar se tiver alguém aí do mundo do direito penal, faça um comentário mais decente do que o meu, mas o júri tem duas tradições, tá? Tem a tradição francesa, que é a que é adotada, se não me falha a memória, no Código Criminal do Império, no Brasil, no século XIX, e acaba sendo a tradição que vai ficar, né, apesar de alguma divergência ou outra ali, uma totalização por causa das normas do ato adicional de 1834, que vai disputar essas questões específicas do processo criminal do Império, que eu não quero entrar nesse detalhe, mas tradicionalmente o nosso júri vem da França, tá? Mas há também a discussão inglesa, e sim, há uma comunicação, um intenso diálogo. Aliás, eu esqueci de falar uma coisa, olha como o mundo é maluco, né? Sabe qual que era a língua utilizada nos tribunais ingleses durante a formação do Common Law no século XII e XIII? O francês. Porque os normandos falavam francês, né, originalmente. Então, era engraçado. E os writs eram escritos em latim, os julgamentos eram em francês, isso você estava na Inglaterra, né? É no mínimo bizarro pensar um pouquinho essa questão. Mas é uma bela pergunta, Gustavo, porque dá para a gente pensar depois no Brasil várias questões que podem vir do common law, ou que são utilizadas como diálogo com o common law, e que não dão certo. Por exemplo, nosso CPC de 2015, que entrou em vigência em 2016, aí é um exemplo de algo que me parece que não vai dar muito certo. Mas aí é uma outra conversa, tá? O Luiz Martelli pergunta, professor, o Tribunal de Nuremberg adotou o processo do Civil Law ou do Common Law? Boa pergunta, Luiz. Eu não sei, cara. Eu vou dar uma olhadinha para você, mas eu acho que deveria adotar, na verdade, uma série de preceitos que estavam estabelecidos em outros tratados anteriores, internacionais, junto com uma prática que já deveria existir de tribunais de guerra. Eu não sei nem se veio de A ou de B, ou se não era um pastiche misturado com presenças de outras coisas. A gente sabe que quem comandou na prática esse tribunal foi os Estados Unidos e a Inglaterra, né? Então há uma grande chance de o common law ter sido usado como maciçamente, digamos assim, como experimento para esse julgamento. Mas eu não sei dizer cravando, não, foi common law, tá? Até porque era um tribunal excepcional, no sentido técnico do termo, era um tribunal de exceção, ex post facto, e eu não sei exatamente como que ele estabeleceu o seu detalhe processual, tá certo? Mais alguma questão, pessoal? É isso, então? Então, na quarta-feira a gente vai conversar sobre modernidade, formação do direito na modernidade, as características gerais do pensamento jurídico na modernidade. Vamos falar sobre Estado, capitalismo, vamos falar sobre a formação da ideia de sujeito também de direito, enfim. Vamos falar um pouquinho desses elementos que vão ser fundamentais para a formação de uma nova tradição, uma nova compreensão sobre o objeto jurídico, que é o direito moderno, e para depois, na aula de sexta-feira, a gente falar sobre as escolas jurídicas da modernidade. Tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos. Fico à disposição para vocês aí no Twitter, podem mandar mensagem e a gente conversa aí na quarta-feira.